Se você tem acordado com sonhos intensos, vívidos, que parecem mais reais que a própria realidade, prepare-se para descobrir uma verdade que pode transformar completamente sua vida. Hoje, vamos revelar o que Chico Xavier, através dos ensinamentos de Emmanuel e André Luiz, descobriu sobre como os espíritos usam nossos sonhos para nos enviar avisos urgentes, mensagens de proteção e orientações fundamentais. Meu querido irmão de jornada, durante décadas, acompanhando os trabalhos extraordinários de Francisco Cândido Xavier, pudemos compreender que nossos sonhos não são apenas produto da nossa imaginação ou de processos cerebrais aleatórios. Existe uma dimensão muito mais profunda e sagrada por trás dessas experiências noturnas. Emmanuel, o sábio mentor de Chico Xavier, nos ensinou que ao adormecer, os laços fluídicos que unem nosso espírito ao corpo se afrouxam, possibilitando que nossa alma se projete no plano espiritual. André Luiz, através de suas revelações sobre a vida no mundo espiritual, nos mostrou como os espíritos benfeitores aproveitam esses momentos para estabelecer comunicação conosco. Hoje você descobrirá os 7 tipos de sonhos, que são sinais urgentes de que espíritos estão tentando se comunicar com você. Como distinguir sonhos comuns de mensagens espirituais verdadeiras e o que fazer quando receber esses avisos sagrados. Esta revelação não apenas transformará sua compreensão sobre o mundo dos sonhos, como lhe dará ferramentas práticas para reconhecer e aproveitar essas bênçãos celestiais. Chico Xavier, através de suas experiências mediúnicas e dos ensinamentos recebidos de Emmanuel, descobriu que nossos sonhos representam uma das principais portas de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Durante o sono, quando nossa consciência física se aquieta, nosso espírito ganha liberdade para vivenciar experiências que transcendem as limitações da matéria. Emmanuel nos revelou que ao adormecer, não apenas descansamos o corpo físico, mas nosso espírito inicia uma jornada sagrada ao plano espiritual. Nessa dimensão superior, podemos encontrar nossos mentores, receber orientações, visitar entes queridos desencarnados e, principalmente, receber avisos importantes sobre nossa jornada terrena. André Luiz, em suas detalhadas descrições da vida no mundo espiritual, nos mostrou como existe toda uma organização celestial dedicada a auxiliar os encarnados. Durante nossas horas de sono, equipes de espíritos socorristas e mentores aproveitam nossa maior receptividade para transmitir mensagens, avisos e orientações fundamentais. Chico Xavier relatou inúmeras experiências pessoais onde recebeu orientações importantes através de sonhos. Em uma ocasião memorável, quando estava gravemente enfermo com tuberculose, foi levado em espírito a um jardim maravilhoso, onde recebeu tratamento de um espírito infantil, sob a supervisão de Emmanuel. Ao despertar, sentia-se renovado e fortalecido. O primeiro tipo de sonho, que representa um aviso espiritual, são os encontros com entes queridos falecidos. Emmanuel nos ensinou que quando sonhamos de forma vívida e emocionante com familiares ou amigos que já desencarnaram, frequentemente não se trata de mera lembrança ou saudade. Muitas vezes são visitas reais desses espíritos que aproveitam nosso estado de relaxamento para estabelecer contato amoroso. Esses sonhos geralmente trazem mensagens de consolo, orientação ou mesmo avisos importantes. O ente querido pode aparecer sereno e luminoso, transmitindo paz e demonstrando que está bem no plano espiritual. Outras vezes, pode trazer alertas sobre cuidados necessários com a saúde, decisões importantes ou situações que requerem nossa atenção. André Luiz nos revelou que existe um trabalho organizado no mundo espiritual para facilitar essas comunicações. Espíritos familiares que já se adaptaram à vida espiritual
frequentemente recebem permissão especial para visitar seus entes queridos encarnados, especialmente em momentos de necessidade ou dificuldade. Quando você sonha com um ente querido falecido e o sonho parece extremamente real, carregado de emoção e com uma mensagem clara, preste atenção. Pode ser uma comunicação genuína desse espírito querido que deseja lhe transmitir amor, orientação ou um aviso importante para sua proteção. O segundo tipo são os sonhos premonitórios de proteção. Emanuel nos revelou que nossos mentores espirituais frequentemente usam os sonhos para nos alertar sobre situações de perigo ou decisões que podem trazer consequências negativas. Esses sonhos premonitórios não são para nos amedrontar, mas para nos proteger e orientar. Podem aparecer como cenários simbólicos onde vivenciamos situações de risco, acidentes ou dificuldades. O objetivo não é mostrar um futuro inevitável, mas alertar para que tomemos precauções, mudemos de rota ou prestemos maior atenção a determinadas situações. André Luiz nos explicou que os espíritos benfeitores têm uma visão mais ampla dos acontecimentos e podem perceber tendências e probabilidades que escapam à nossa percepção limitada. Através dos sonhos, nos transmitem esses insights preciosos para nossa proteção. Por exemplo, você pode sonhar com um acidente de trânsito antes de uma viagem importante. Isso não significa que o acidente vai acontecer inevitavelmente, mas que seus mentores estão alertando para que você seja mais cauteloso, verifique o veículo, escolha rotas mais seguras ou até mesmo adie a viagem se possível. O terceiro tipo são os sonhos de orientação espiritual. Chico Xavier frequentemente relatava sonhos onde recebia orientações diretas de Emmanuel ou outros mentores espirituais sobre sua missão mediúnica, decisões importantes ou direcionamentos para seu trabalho. Esses sonhos de orientação espiritual são caracterizados por sua clareza, precisão e caráter educativo. Podem aparecer como conversas diretas com espíritos elevados, aulas em ambientes espirituais ou experiências simbólicas que transmitem ensinamentos profundos. O espírito mentor pode aparecer vestido de forma solene, irradiando luz e sabedoria, transmitindo orientações específicas sobre nossa jornada espiritual. Emmanuel nos ensinou que esses sonhos são especialmente frequentes em pessoas que desenvolvem trabalhos espirituais, mediunidade, ou que se encontram em momentos de transição importante em suas vidas. Os mentores aproveitam esses períodos para transmitir orientações claras sobre o caminho a seguir. Você pode sonhar que está em uma sala de aula celestial, recebendo ensinamentos sobre como desenvolver sua espiritualidade, ou ter uma conversa clara com um espírito sábio que lhe orienta sobre decisões profissionais, familiares ou vocacionais. Esses sonhos deixam uma sensação duradoura de paz, clareza e direcionamento. O quarto tipo são os sonhos de cura e renovação. André Luiz nos revelou que existe todo um trabalho de assistência espiritual que acontece durante nosso sono, quando nosso espírito está mais livre para receber tratamentos e energizações do plano superior. Esses sonhos de cura podem se manifestar de diversas formas. Podemos sonhar que estamos em hospitais espirituais, recebendo tratamentos de espíritos médicos, ou em jardins paradisíacos, onde somos envolvidos por luzes curativas. Outras vezes, espíritos familiares ou mentores nos aplicam passes magnéticos, nos banham em águas cristalinas ou nos envolvem em luzes coloridas de renovação. Chico Xavier vivenciou pessoalmente esse tipo de experiência quando, durante sua enfermidade, foi levado em espírito a um jardim maravilhoso onde recebeu tratamento de um espírito infantil. Ao despertar, sentia-se física e espiritualmente renovado, com suas forças restauradas.
Esses sonhos de cura não apenas promovem recuperação física, mas também limpeza espiritual, renovação energética e fortalecimento para enfrentar desafios. Quando você acorda de um sonho assim, sentindo-se renovado, energizado e em paz, é sinal de que recebeu assistência espiritual genuína durante o sono. O quinto tipo são os sonhos de advertência sobre obsessores. Emanuel nos alertou sobre a existência de espíritos em desequilíbrio que podem tentar influenciar negativamente os encarnados. Nossos mentores espirituais frequentemente usam os sonhos para nos advertir sobre essas presenças perturbadoras e nos orientar sobre como nos proteger. Esses sonhos podem aparecer como pesadelos, onde enfrentamos seres sombrios, situações opressivas ou ambientes carregados de negatividade. O objetivo não é nos aterrorizar, mas nos alertar sobre influências espirituais negativas que podem estar ao nosso redor e nos orientar sobre como nos proteger. André Luiz nos mostrou que existem espíritos obsessores que aproveitam momentos de desequilíbrio emocional, vício, raiva ou depressão para exercer influências prejudiciais. Nossos mentores, percebendo essas aproximações, nos alertam através dos sonhos para que tomemos medidas preventivas. Quando você tem pesadelos recorrentes com seres sombrios ou situações opressivas, pode ser um aviso para que intensifique suas orações, melhore seus pensamentos, evite ambientes negativos ou busque auxílio espiritual através da prece e do estudo edificante. O sexto tipo são os sonhos de missão e propósito. Chico Xavier frequentemente recebia através de sonhos orientações sobre sua missão mediúnica e o trabalho que deveria desenvolver. Emanuel e outros mentores lhe mostravam em sonhos as responsabilidades que havia assumido antes de reencarnar e como deveria cumprir seu compromisso espiritual. Esses sonhos de missão são caracterizados por revelarem nosso propósito de vida, talentos que devemos desenvolver, trabalhos que devemos realizar ou responsabilidades que assumimos antes de nascer. Podem mostrar cenários futuros onde estamos desenvolvendo determinado trabalho ou servindo ao próximo de forma específica. Emanuel nos ensinou que todos nós assumimos compromissos espirituais antes de reencarnar. Através desses sonhos especiais, nossos mentores nos lembram dessas responsabilidades e nos orientam sobre como cumpri-las adequadamente. É como se fosse uma reunião de planejamento celestial, onde recebemos orientações sobre nossa missão terrena. Você pode sonhar que está ensinando, curando, consolando, escrevendo, criando ou desenvolvendo qualquer atividade que beneficie o próximo. Esses sonhos deixam uma sensação profunda de propósito e responsabilidade, como se tivesse recebido uma orientação divina sobre seu verdadeiro papel na vida. O sétimo e último tipo são os sonhos de preparação para provas futuras. André Luiz nos revelou que nossos mentores têm conhecimento das provações e desafios que enfrentaremos em nossa jornada terrena. Através de sonhos especiais, nos preparam psicológica e espiritualmente para essas experiências. Esses sonhos podem mostrar situações desafiadoras que ainda não vivenciamos, mas que fazem parte de nosso programa reencarnatório. O objetivo não é nos assustar, mas nos preparar mentalmente e espiritualmente para enfrentar essas provações com serenidade e aprendizado. Emanuel nos ensinou que as provas não são castigos, mas oportunidades de crescimento espiritual. Quando nossos mentores nos mostram em sonhos desafios futuros, estão nos preparando para encará-los como oportunidades de evolução, não como infortúnios. Você pode sonhar com situações que posteriormente se concretizam em sua vida, mas percebe que estava mais preparado para enfrentá-las, porque inconscientemente já havia sido orientado sobre como lidar com elas.
Essa preparação prévia, através dos sonhos, é uma bênção de nossos mentores espirituais. Agora que conhecemos os 7 tipos de sonhos, que representam avisos espirituais, é fundamental aprendermos a distinguir sonhos comuns de comunicações espirituais genuínas. Emmanuel nos ofereceu critérios claros para fazer essa distinção importante. Sonhos espirituais genuínos possuem características específicas que os diferenciam de sonhos comuns. Primeiro, eles são extremamente vívidos e realistas, deixando uma impressão duradoura em nossa memória. Ao contrário de sonhos comuns, que frequentemente esquecemos rapidamente, sonhos espirituais permanecem frescos em nossa lembrança por dias, semanas ou até anos. Segundo, esses sonhos possuem uma carga emocional intensa, mas equilibrada. Não são emoções desordenadas ou confusas, mas sentimentos profundos de paz, amor, orientação ou mesmo urgência quando se trata de avisos de proteção. Você acorda com uma sensação clara do que foi transmitido. Terceiro, sonhos espirituais genuínos sempre trazem algum ensinamento, orientação ou mensagem construtiva. Nunca são vazios de conteúdo ou meramente confusos. Sempre há algo edificante sendo transmitido, mesmo quando se trata de advertências sobre perigos. André Luiz nos ensinou que sonhos espirituais também possuem uma lógica interna clara, mesmo quando usam simbolismo. As imagens e situações fazem sentido dentro do contexto da mensagem que está sendo transmitida. Não são fragmentos desconexos, mas narrativas coerentes com propósito definido. Chico Xavier sempre recomendava anotar os sonhos que pareciam especiais imediatamente ao despertar. Ele mantinha papel e lápis ao lado da cama para registrar as experiências espirituais noturnas antes que os detalhes se perdessem na correria do dia. Emmanuel nos orientou sobre como nos preparar para receber comunicações espirituais através dos sonhos. Primeiro, devemos manter uma vida equilibrada, evitando excessos de qualquer natureza. Vícios, alimentação inadequada, pensamentos negativos e ambientes perturbados podem interferir na receptividade espiritual. Segundo, a oração antes de dormir é fundamental. Devemos pedir proteção, orientação e que nossos mentores espirituais possam nos auxiliar durante o sono. Uma prece sincera abre os canais de comunicação com o plano superior e facilita o trabalho dos espíritos benfeitores. Terceiro, é importante estudar a doutrina espírita e cultivar pensamentos elevados. Quanto mais sintonizados estivermos com as verdades espirituais, maior será a nossa capacidade de receber e compreender as comunicações dos espíritos superiores. André Luiz nos recomendou também manter um diário dos sonhos especiais, anotar a data, os detalhes do sonho e as sensações que ele provocou. Com o tempo, você começará a perceber padrões e compreender melhor a linguagem que seus mentores espirituais usam para se comunicar com você. Quando receber um sonho que claramente parece ser um aviso espiritual, Emmanuel nos orientou a agir com prudência e discernimento. Se for um aviso de proteção, tome as precauções necessárias sem cair no fanatismo ou no medo excessivo. Se for uma orientação, medite sobre ela e busque colocá-la em prática com sabedoria. É importante também agradecer mentalmente aos espíritos benfeitores pela orientação recebida. Essa gratidão fortalece os laços espirituais e demonstra que valorizamos o trabalho dedicado que eles desenvolvem em nosso benefício. Chico Xavier nos alertou sobre a importância de não compartilhar indiscriminadamente os sonhos espirituais. Algumas comunicações são pessoais e íntimas, destinadas apenas ao receptor. Compartilhar apenas quando puder ajudar outras pessoas ou quando buscar orientação de alguém mais experiente em assuntos espirituais.
Emanuel nos ensinou que nem todos os sonhos são comunicações espirituais. Muitos são apenas processamento natural do cérebro, reflexos de nossas preocupações diárias ou resíduos de pensamentos e emoções do dia. Devemos desenvolver discernimento para distinguir o que é espiritual do que é apenas natural. Contudo, quando um sonho possui as características que mencionamos, clareza, realismo, carga emocional equilibrada, mensagem construtiva e lógica interna, devemos considerá-lo seriamente como uma possível comunicação do plano espiritual. André Luiz nos revelou que o trabalho dos espíritos benfeitores, através dos sonhos, é constante e organizado. Existe toda uma estrutura no mundo espiritual dedicada a auxiliar os encarnados durante o sono. Socorristas espirituais, mentores familiares, guias protetores e instrutores especializados trabalham incansavelmente para nos orientar e proteger. Nossos sonhos, portanto, não são apenas fenômenos neurológicos aleatórios, mas janelas sagradas através das quais o amor celestial se manifesta em nossas vidas. Cada noite é uma nova oportunidade de recebermos orientação, proteção, cura e ensinamentos do plano superior. Meu querido irmão, através destas revelações de Chico Xavier, Emanuel e André Luiz, compreendemos que nossos sonhos podem ser portas sagradas através das quais o mundo espiritual se comunica conosco. Cada noite, quando adormecemos, nosso espírito se liberta parcialmente das limitações físicas e pode vivenciar experiências transcendentais. Os 7 tipos de sonhos que apresentamos, encontros com entes queridos, premonições de proteção, orientações espirituais, experiências de cura, advertências sobre obsessores, revelações de missão e preparação para provas, são formas pelas quais nossos mentores espirituais nos auxiliam em nossa jornada terrena. Esta compreensão deve nos encher de gratidão e responsabilidade. Gratidão porque nunca estamos sozinhos em nossa caminhada. Sempre há espíritos benfeitores dedicados ao nosso bem-estar e evolução. Responsabilidade, porque sabendo disso, devemos nos esforçar para manter uma vida equilibrada e receptiva às orientações celestiais. Emanuel nos assegura que quanto mais nos sintonizarmos com as vibrações superiores através da oração, do estudo edificante e da prática do bem, mais claras e frequentes serão essas comunicações espirituais. Nossos sonhos se tornarão verdadeiras escolas noturnas, onde aprendemos, recebemos cura e orientação. André Luiz nos lembra que cada sonho especial é uma prova do amor infinito que nos cerca. Espíritos dedicados abrem mão de seu descanso para nos auxiliar, nos proteger e nos orientar. Que possamos honrar esse amor através de uma vida digna e de gratidão constante. Que a paz do Cristo esteja sempre em seu coração de luz, iluminando seus sonhos e transformando suas noites em jardins celestiais, onde a sabedoria e o amor do plano superior se manifestam em sua vida através dessas bênçãos sagradas que chamamos de sonhos espirituais.